Beleza, galera? Hoje nós estamos aqui para resolver as questões do Enem de 2010. Estou aqui novamente, professor Jair. Então, mãos à obra, olha que maravilha. Para isso, as questões de Química do Enem de 2010 começa justamente pela questão de número 50, olha só. Só que essa prova ela teve muitas questões de Química, então essa correção vai ser um pouquinho mais demorada, tá? Então é o seguinte, a questão 50 diz que em nosso cotidiano utilizamos as palavras calor e temperatura de forma diferente de como elas são usadas no meio científico. Na linguagem corrente, calor é indicado como algo quente e temperatura mede a quantidade de calor de um corpo. Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura? Então, no texto acima, ele coloca esses conceitos, mas só que de uma forma de senso comum do povo, né? Não de uma forma científica. Então, de forma científica, calor e temperatura são conceitos diferentes que compreendem a coisas diferentes. Temperatura é a medida do grau de agitação das partículas e calor é a energia térmica circulando de um meio mais quente para um meio menos quente. Então, é essa energia térmica em trânsito, circulando de um meio para outro, onde tem uma diferença de temperatura. Então, vamos ver aqui, do ponto de vista científico, então, tem que ser levada em consideração que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura. E vamos lá para a alternativa A. A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que estiver fervendo. Está correto. Quando você tem lá o diagrama de fases da água, nós temos aqui temperatura, aqui em graus Celsius, e nós temos aqui o tempo. Então a água, ela abaixo de 0 graus Celsius, ela está no estado sólido. Quando ela chega a 0 graus Celsius, ela começa a derreter se eu estiver esquentando. Mas ela só vai começar a aumentar a temperatura a partir de que toda a água estiver no estado líquido, estiver derretido. Então aqui vai estar no estado sólido, aqui vai estar no estado sólido e líquido, e aqui já vai estar no estado líquido. Quando começa a ferver, a 100 graus Celsius, ela vai estar no estado líquido e gasoso, então vai estar evaporando. Ela só vai começar a aumentar a temperatura de novo quando todo o líquido ferver, né? Então, na mudança de um estado físico para o outro, ela permanece constante, por isso que está correta essa afirmação. Cientificamente, vista do ponto de vista científico, está correto. Uma mãe coloca a mão na água da banheira do bebê para verificar a temperatura da água. Então, essa visão, cientificamente, ela não está correta, né? Ela coloca para perceber ali a temperatura, mas ela não consegue verificar a temperatura aí só com um termômetro aferido, né? Então, cientificamente, não está correto. A chama de um fogão pode ser usada para aumentar a temperatura da água em uma panela. Então, cientificamente também ela não é precisa, né? Você consegue aumentar a temperatura, mas isso não diz nada sobre os conceitos científicos de temperatura e calor. Então, não fala o que é temperatura e não fala o que é o calor. Então isso aqui de uma forma muito usual, né? Que chega mais próximo do científico é a alternativa A, mas vamos para a alternativa D. A água quente
que está em uma caneca é passada para outra caneca a fim de diminuir sua temperatura. Então, o conceito de quente aí, ele é de uma forma usual também, não de uma forma científica. O conceito de quente e frio não de modo a falar que a temperatura é a medida do grau de agitação das partículas. Então, tá de uma forma usual, né? E um forno pode fornecer calor para uma vasilha de água que está em seu interior, com menor temperatura do que a dele. Então, o forno ele pode fornecer calor para algo que está com a temperatura maior também. Nada impede. Então, ela está incorreta de duas formas, né? Do modo científico e do modo usual também. Senso comum. Então, a alternativa A que está correta aqui, do ponto de vista científico. Então, na mudança de fase, a temperatura permanece constante. Isso é uma substância simples, né? A mistura é outra história. Mas vamos para a próxima. Questão de número 51. O texto O Voo das Folhas traz uma visão dos índios ticunas para o fenômeno usualmente observado na natureza. O voo das folhas. Aí vamos ler esse poeminha aqui, ó. Com o vento, as folhas se movimentam e quando caem no chão, ficam paradas em silêncio. Assim se forma o nigaura. O nigaura corre o chão da floresta, enriquece a terra e alimenta as árvores. As folhas velhas morrem para ajudar o crescimento das folhas novas. Dentro do nigaura vivem aranhas, formigas, escorpiões, centopeias, minhocas, cogumelos e vários tipos de outros seres muito pequenos. As folhas também caem nos lagos, nos igarapés e nos igapós. A visão dos índios ticunas, a descrição sobre o nigaura permite classificá-lo como um produto diretamente relacionado ao ciclo. Então ele pegou um texto sobre um conto indígena e está tentando relacionar com os ciclos dos nutrientes, né? Se a gente perceber aqui, ele não fala nada sobre a água, o oxigênio, o fósforo, o carbono, nem o nitrogênio. Ele fala de forma indireta, né? Ele fala o quê? Que esses restos de folhas de seres vivos microscópicos, eles ajudam a floresta a crescer. Isso não tem nada a ver com o ciclo da água, oxigênio, do fósforo nem do carbono. Porque esses micro-organismos chegam mais próximos do ciclo do nitrogênio. Por quê? Porque tem determinadas plantas que elas têm lá nas suas raízes, na sua constituição, bactérias que fixam o nitrogênio do ar, na forma dos nitratos, né? E isso é absorvido pelas plantas como nutrientes e faz com que elas cresçam mais. Então, o que chega mais próximo do texto aqui, que favorece o crescimento das árvores, tal, aquela coisa toda, olha, enriquece a terra e alimenta as árvores. É o ciclo do nitrogênio. O ciclo da água não vai ter nada a ver com isso, nem o do oxigênio, nem o do fósforo, nem do carbono. Como eu falei, o ciclo do nitrogênio que vai servir de nutriente para as plantas, através dos micro-organismos presentes ali nas raízes das plantas ali, que são fixadoras de nitrogênio no solo, que são absorvidas pelas plantas depois. Agora vamos para a próxima questão. Então, questão do Enem de 2010, número 53, que fala o seguinte. O fósforo, geralmente representado pelo íon fosfato, que é o PO4 3-, né? É um ingrediente insubstituível da vida, já que é parte constituinte das membranas celulares e das moléculas do DNA e do trifosfato de adenosina, o famoso ATP, né? Aquela molécula para produzir energia. Principal forma de armazenamento de energia das células, aí é o que eu falei, né? O fósforo utilizado nos fertilizantes agrícolas é extraído de minas, cujas reservas estão cada vez mais escassas. Certas práticas agrícolas aceleram a erosão do solo,
provocando o transporte de fósforo para sistemas aquáticos, que fica imobilizado nas rochas, ainda a colheita das lavouras e o transporte dos restos alimentares, para os lixões diminuírem a disponibilidade dos íons no solo. Tais fatores têm ameaçado a sustentabilidade desse íon. Então, as plantas precisam de fosfato, no caso do fósforo aí, né, na forma de fosfato, para crescerem. Uma medida que ameniza esse problema, quer dizer, então eu retiro o fosfato da onde? Das rochas ali. Então isso causa a erosão, empobrecimento do solo e aquela coisa toda. E tem que retirar esse fosfato para a planta crescer. E o que eu posso fazer para não retirar das rochas e diminuir esse problema? Vamos lá, alternativa A. Incentivar a reciclagem de resíduos biológicos, utilizando dejetos animais e restos de culturas para a produção de adubo. Perfeito, eu consigo fazer adubo, onde contém lá o fosfato, os nitratos e tudo mais, de restos de dejetos de animais. O cocôzinho da vaca ali, aquela coisa toda, eu consigo produzir um adubo orgânico com isso. Se eu conseguir produzir em uma escala razoável, eu não vou conseguir produzir em grande escala, tá? Mas em uma escala razoável, eu diminuo, que é o que ele quer, amenizar o problema. Ele falou para sanar o problema, amenizar o problema. Tá correta A. Vamos para B. Repor o estoque retirado das minas com o íon sintético do fósforo, para garantir o abastecimento da indústria de fertilizantes. Então, mas eu tenho que retirar esse fósforo de algum lugar. De onde é que eu retiro? De mineração, não tenho o que fazer. Aí, nesse caso aqui, não consigo fazer o que ele está falando. Aumentar a importação do íon fosfato dos países ricos para suprir as exigências das indústrias nacionais de fertilizantes. Esse íon você não encontra em qualquer lugar. Se fosse assim, toda nação teria isso em abundância, mas como não tem, tem as jazidas, né, de rochas fosfáticas no caso. Então eu não consigo retirar ele de qualquer lugar. Então não é toda nação que tem ricas fontes de fosfato, tá? C ou D. Substituir o fósforo dos fertilizantes por outro elemento com a mesma função para suprir as necessidades e uso de seus íons. Não consigo fazer isso. Eu preciso de fósforo e preciso de nitrogênio também. Tanto que vamos dizer assim, os fertilizantes, até os industriais, são os famosos NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, né? Então preciso de nitrogênio e fósforo na forma de nitrato fosfato, pode ser também, né? São as mais fáceis. E proibir por meio de lei federal o uso de fertilizantes com fósforo pelos agricultores. Isso aqui é impossível. Então, vamos para a próxima. Questão de número 55. Em vista a uma usina sucroalcooleira, um grupo de alunos pôde observar a série de processos de beneficiamento da cana-de-açúcar, entre os quais se destacam. Eu tenho os processos aqui, depois eu tenho que relacioná-los, né? O primeiro, a cana chega cortada na lavoura por meio de caminhões e é despejada em mesas alimentadoras que a conduzem para moendas. São moídas antes de ser esmagadas para a retirada do caldo açucarado. Toda a cana é transportada por esteiras, passando por um eletroímã. Para a retirada de materiais metálicos. Então eu tenho aqui uma separação magnética. Imantação, não, porque eu não vou criar ímãs. Ele vai passar por ímãs para fazer uma separação magnética do caldo, se tiver alguns pedacinhos de metal lá no meio. Tá? 2. Após se esmagar a cana, o bagaço segue para caldeiras
que geram vapor e energia para toda a usina. O que essas caldeiras vão ser feitas o quê? Vão ser queimados, no caso, esse bagaço da cana. Esse bagaço aí ele é queimado para produzir calor, para gerar esse vapor aí para as caldeiras lá. Então, ele é feito o quê? Uma combustão. Combustão tem nada a ver com extração, não está extraindo nada. O bagaço é queimado para ser feita a combustão, para gerar vapor, para gerar energia para o próprio processo. Olha que maravilha, eu reaproveito o bagaço para gerar energia para o próprio processo. E 3. O caldo primário resultante do esmagamento é passado por filtros e sofre tratamento para transformar em açúcar refinado e etanol. Então, se passa por filtros, tem nada a ver com decantação, é o que? Filtração. Então, qual é a alternativa? B. Tem separação magnética, combustão e filtração, como sendo esses processos respectivamente, 1, 2 e 3. Vamos para a próxima. Questão de número 56. Eu tenho essa foto em preto e branco, olha que maravilha. Prova antiga, né, de 2010. Então, não tinha ainda a impressão das fotos aí a cores, mas vamos lá. A fonte de energia representada na figura, o que eu tenho na figura aqui? Eu tenho uma usina, ela é produzida através de magma. Então, esses vapores aqui eles estão saindo da terra. Tem uns dutos aqui, ó, onde é injetado água. Olha, aqui é injetado água. E através desses furos, essa água entra em contato com o magma gera vapor. Esse vapor é capturado, gera uma turbina para produzir energia. Então, isso aqui é uma usina o quê? Geotérmica. E aproveita o magma próximo à superfície, que não é em todo lugar que tem isso. O lugar que tem usina geotérmica, por exemplo, é a Islândia, que tem bastante fontes lá vulcânicas lá. O magma está próximo à superfície, não, em outros lugares é mais difícil. Então não é todo lugar que consegue ter esse tipo de produção de energia. Então a fonte representada na figura considerada é uma das energias mais limpas e sustentáveis do mundo. É extraída do calor gerado pela circulação do magma no solo. Aí vocês estão de brincadeira, né? Logicamente. Pelas erupções constantes dos vulcões? Não, porque vulcão não entra em erupção toda hora. Não tem nada a ver. Mesmo assim, você não aproveita energia de erupção vulcânica. Sim, pela circulação do magma no subsolo, embaixo da terra. Aí, C. Pelo sol que aquece as águas com radiação ultravioleta? Não, aqui é energia geotérmica, tá? Então não tem nada a ver com radiação do sol. D. Pela queima de carvão e combustíveis fósseis? Não. Pelos detritos e cinzas vulcânicas? Também não. Então, pelo magma circulando no subsolo. Então eu tenho a alternativa A como sendo a correta. Vamos para a próxima. Essa imagem aí tá bem feinha, né? Mas deu para entender. Questão de número 57. Fala o seguinte. O despejo de dejetos de esgoto doméstico industriais vem causando sérios problemas aos rios brasileiros. Esses poluentes são ricos em substâncias que contribuem para a eutrofização de ecossistemas, que é um enriquecimento da água por nutrientes, o que provoca um grande crescimento bacteriano e, por fim, pode promover escassez de oxigênio. Então, esse fenômeno da eutrofização, quando eu tenho bastante ali nitrato e fosfato na água, geralmente isso aí vem da onde? Ou da agricultura, ali próxima, que os resíduos da agricultura do adubo ali vai para os corpos d'água, ou de esgoto. Esgoto também tem essas substâncias. E o que isso faz? Isso faz com que
tenha muito nutriente na água, faz com que crie aquelas algas em cima, aquela capa verde em cima. E o sol não consegue penetrar em determinada profundidade na água. E isso faz com que não tenha os organismos fotossintetizantes produzindo oxigênio ali na água. Então diminui o oxigênio na água, tem morte dos peixes por falta de oxigênio, por asfixia. Então a eutrofização ela causa esse problema. Para uma maneira de evitar a diminuição da concentração de oxigênio no ambiente eu tenho as alternativas aqui, ó. Aquecer as águas dos rios para aumentar a velocidade de decomposição de dejetos. Não, primeiro que se eu aqueço a água, eu diminuo a quantidade de oxigênio na água. O oxigênio ele começa a sair da água. Então, quanto maior a temperatura do líquido, menos gás eu tenho solubilizado. Retirar do esgoto os materiais ricos em nutrientes para diminuir a sua concentração nos rios? Sim. Então, se você vai lá e faz o tratamento de esgoto, retira do esgoto esses materiais e devolve a água tratada para os corpos d'água, para repor a água, né? Isso aqui está correto. Aí você diminui o efeito da eutrofização, a criação dessa capa de vamos dizer assim, verde em cima, diminuindo esse problema. C. Adicionar bactérias anaeróbias às águas dos rios para que elas sobrevivam mesmo sem o oxigênio? Não, as bactérias anaeróbias não vão produzir oxigênio. Então, vai só degradar a matéria orgânica, mas não vai ter pouco oxigênio do mesmo jeito. Então, não vai diminuir o problema nenhum aí. Substituir produtos não degradáveis por biodegradáveis para que as bactérias possam utilizar os nutrientes também não vai diminuir o problema da eutrofização. Aumentar a solubilidade dos dejetos no esgoto para que os nutrientes fiquem mais acessíveis às bactérias. Também não. Tem que diminuir a quantidade desses dejetos. A alternativa que mais chega próximo é justamente a alternativa B. Então, a alternativa B como sendo a correta. Tirar do esgoto materiais ricos em nutrientes. Vamos para a próxima. Questão de número 58. Fala o seguinte, olha só. Sob pressão normal, ao nível do mar, a água entra em ebulição a temperatura de 100 graus Celsius. Tendo por base essa informação, um garoto residente em uma cidade litorânea fez a seguinte experiência. Colocou uma caneca metálica contendo água no fogareiro do fogão de sua casa. Quando a água começou a ferver, encostou cuidadosamente a extremidade mais estreita de uma seringa de injeção desprovida de agulha na superfície do líquido e, erguendo o êmbolo da seringa, aspirou certa quantidade de água para o seu interior, tapando-a em seguida, verificando após alguns instantes que a água da seringa havia parado de ferver. Ele ergueu o êmbolo da seringa, constatando, intrigado, que a água voltou a ferver após um pequeno deslocamento do êmbolo. Considerando o procedimento anterior, a água volta a ferver porque esse deslocamento... Então, vocês entenderam o que aconteceu? Ele foi lá e colocou a panela no fogo. Com água aqui. E quando ela começou a ferver, ele pegou uma seringa. O tamanho da seringa. Essa seringa aqui com o êmbolo. E puxou a água aqui para a seringa. Mas tem um porém. A água estava fervendo. Depois de um tempo, ele
colocou lá, tapou a seringa, a água estava fervendo aqui dentro da seringa, a água parou de ferver. Aí o que ele fez? Ele empurrou o êmbolo e a água começou a ferver de novo. Aí por que isso aconteceu? Aí ele pergunta o seguinte, ó. A. Permite a entrada de calor do ambiente externo para o interior da seringa. Não, primeiro que o calor ele vai estar da água dentro da seringa que vai estar fervendo para o ambiente. Não o contrário. Porque a água vai estar fervendo e o ambiente vai estar mais frio, né? Então vai ser o inverso. Ó. Provoca por atrito um aquecimento da água contida na seringa. Não. Quando eu mexo no êmbolo aqui, não tem nada a ver com um atrito aqui que vai provocar aquecimento. C. Produz um aumento de volume que aumenta o ponto de ebulição da água. Não é aumento de volume que vai aumentar o ponto de ebulição da água. Aí nós vamos ver por quê. Vamos na alternativa D, ó. Proporciona uma queda de pressão. Então, se ele vai lá e puxa esse êmbolo aqui, ele diminui a pressão. Se ele diminui a pressão, se eu mudo a pressão, a água ela ferve não a 100 graus Celsius aqui, igual está falando no texto. Ela começa a ferver em uma temperatura menor do que 100 graus Celsius. Então, como a água vai estar um pouquinho mais fria aqui depois de um tempo, se eu diminuo a pressão, ela consegue ferver mesmo numa temperatura menor. Então, tá perfeito. Então, quando eu mexo na seringa, eu diminuo a pressão e eu consigo ferver numa temperatura menor do que 100 graus Celsius. Perfeito. A alternativa D está correta. Vamos para E. Possibilita uma diminuição da densidade. Não tem nada a ver. Facilita a ebulição. Não muda densidade nenhuma. Então, a alternativa D está correta. Ele mexe com a pressão. Questão de número 59. Fala o seguinte: as cidades industrializadas produzem grandes proporções de gases como o CO2, o principal gás causador do efeito estufa. Isso ocorre por causa da quantidade de combustíveis fósseis queimados, principalmente no transporte, mas também em caldeiras industriais. Além disso, nessas cidades concentram-se as maiores áreas com solos asfaltados e concretados, o que aumenta a retenção de calor, formando o que se conhece por ilhas de calor. Tal fenômeno ocorre porque esses materiais absorvem o calor e devolvem para o ar sob a forma de radiação térmica. Em áreas urbanas, devido à atuação conjunta do efeito estufa e das ilhas de calor, espera-se que o consumo de energia elétrica. Então, se eu tenho mais calor, o que eu vou utilizar como equipamento elétrico para diminuir um pouquinho esse calor? Então, vamos ver. Alternativa A. Diminua devido à utilização de caldeiras por indústrias metalúrgicas? Não, senhora. Então, a energia elétrica, gente, ela vai aumentar. Mas por que ela vai aumentar? Então, está muito calor, eu vou aumentar para diminuir um pouquinho essa temperatura, né? Então, ó, aumente devido ao bloqueio da luz do sol pelos gases de efeito estufa. Não, senhor. Então, ele vai aumentar, mas não por causa disso. Diminua devido à não necessidade de aquecer a água utilizada em indústrias. Não vai diminuir coisa nenhuma. Aumente devido à necessidade de maior refrigeração de indústrias e residências. Sim, você vai utilizar mais ar-condicionado, você vai consumir mais energia para refrigerar os alimentos nas geladeiras e freezers e por aí. Então, a alternativa D está correta. Com maior calor, você quer refrigerar mais, então consome mais energia por causa disso. Diminui devido à grande quantidade de radiação? Não, senhor, diminui coisa nenhuma. Então, o consumo de energia elétrica vai ser aumentado para refrigerar alimentos e ambientes com ar-condicionado. Perfeito. Questão de número 60. A lavoura arrozeira
na planície costeira da região sul do Brasil, comumente sofre perdas elevadas devido à salinização da água de irrigação, o que ocasiona prejuízos diretos, como a redução de produção de lavoura. Solos com processo de salinização avançado não são indicados, por exemplo, para o cultivo de arroz. As plantas retiram a água do solo quando as forças de embebição nos tecidos das raízes são superiores às forças com que a água é retirada do solo. O que isso quer dizer? Vamos tentar entender. A presença de sais na solução do solo faz com que seja dificultada a absorção de água pelas plantas, o que provoca o fenômeno conhecido por seca fisiológica, caracterizado pelo... Aí é o seguinte, um sal, gente, é uma substância iônica com um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Então, tem que ser diferente desses dois. Então vai ter um cátion com carga positiva diferente de H+, e um ânion diferente de OH- com carga negativa. Então vou dar o exemplo do NaCl, cloreto de sódio, mais conhecido, né, o sal de cozinha. Em solução, quando todo sal, gente, ele é higroscópico, ele tem muita afinidade com a água. Então, como a água é uma substância polar, ele tem a facilidade de atrair moléculas de água. Por quê? Porque em água ele se dissocia, transforma em Na+ e Cl-. E a água, ela tem determinada polaridade. Então, o oxigênio ele tem uma polaridade mais negativa e os hidrogênios mais positiva. Então, as partes dos hidrogênios da molécula de água vão estar mais próximas do íon negativo e a parte positiva e vice-versa. Vocês entenderam, né? Então, o sal ele atrai moléculas de água. É igual quando você vai comer no restaurante, está o saleiro entupido. Por quê? Porque ele absorve a umidade do ar e faz aqueles grumos ali de sal, aquelas pedrinhas de sal entupindo o saleiro. O sal ele tem muita afinidade com a água. Então, quando você tem muito sal no solo, é aquela água que penetra no solo que serviria para a planta absorver pelas raízes, o sal, a salinidade do solo vai segurar ali aquelas moléculas de água ali presentes e vai ficar mais difícil para a planta absorver. Então, se eu salgo o solo, causa esse fenômeno das plantas não conseguir absorver os nutrientes, que a planta não absorve só a água, ela arrasta a água e os nutrientes também, né, junto com a água. Nós temos o seguinte aqui, ó. Vamos ver as alternativas. A A diz o seguinte: aumento da salinidade em que a água do solo atinge uma concentração de sais maior que a das células das raízes das plantas, impedindo assim que a água seja absorvida. Isso é verdade. Agora, por quê? Porque as células ela tem uma membrana semipermeável. Se a quantidade de sal dentro da célula for maior do que fora da célula, então a célula tem capacidade de absorver a água para diluir um pouco o sal que está aqui dentro. Agora, se tiver mais sal do lado de fora do que dentro da célula, acontece o inverso. A água que está dentro da célula tende a sair, então a célula ela se resseca, acontece o inverso. Igual uma lesma, quando você joga sal numa lesma, ela não seca. Por quê? Porque a água dentro das células da lesma ali tende a sair da lesma, por isso que ela seca, para tentar diluir o sal que está do lado de fora. Então é uma membrana semipermeável que a água sempre vai sair do meio onde está mais concentrado, onde está menos concentrado, para onde está mais concentrado. Tá? A gente chama de meio hipotônico e hipertônico. Né? Então a A está certa. Se tiver muito sal e essa concentração
de dentro da célula e fora da célula de fora for maior do que o de dentro da célula, ela não vai conseguir absorver. Agora vai preferir sair da célula para diluir o sal do que entrar na célula, e a planta não vai conseguir chupar a água do caso. B. Aumento da salinidade, em que o solo atinge um nível mais alto, nível muito baixo de água. E as plantas não têm força de sucção para absorver a água. Não tem nada a ver. Diminuição da salinidade, que atinge o nível em que as plantas... Não, se eu estou aumentando a quantidade de sal, eu não estou diminuindo a salinidade, eu estou aumentando a salinidade. Não esquece. Aumento da salinidade, que atinge um nível em que as plantas têm muita sudação, não tendo força de sucção para superá-la. Não é por sudação, não tem nada a ver. Diminuição da salinidade, já falei que não é, então a alternativa correta é a alternativa A. Vamos para a próxima. Questão de número 63. E nós temos o seguinte: o crescimento da produção de energia elétrica ao longo do tempo tem influenciado decisivamente o progresso da humanidade, mas também tem criado uma séria preocupação com o prejuízo ao meio ambiente. Nos próximos anos, uma nova tecnologia de geração de energia elétrica deverá ganhar espaço: as células de combustível hidrogênio e oxigênio. Então eu tenho esse novo módulo aí, olha só. Aqui eu tenho essa célula de combustível, aqui eu tenho o ânodo, aqui eu tenho o cátodo, eu tenho aqui o hidrogênio sendo injetado, e ele está saindo aqui, ó. Aí os elétrons eles estão circulando no meio, mas se a gente observar, tem elétrons e hidrogênio sendo deslocado aqui, ó, pro lado do cátodo, tá vendo? Aqui tem uma membrana provavelmente semi-impermeável, né? Os elétrons estão sendo descarregados e está saindo aqui, está entrando oxigênio. E o hidrogênio que veio para o lado direito, ele está saindo na forma de H2O. Onde esse hidrogênio aqui, ele libera 2 elétrons e fica na forma iônica aqui, ó. Forma de cátion, H+, tá vendo? Esse H+ aqui, ele reage aqui com o oxigênio, formando aqui 2 mols de H+, né, formando H2O, formando água no processo. Com base no texto da figura, a produção de energia elétrica por meio das células de combustível hidrogênio-oxigênio diferencia-se dos processos convencionais porque... Aí vamos para as alternativas. Alternativa A. Transforma energia química em energia elétrica, sem causar danos ao meio ambiente, porque o principal subproduto formado é a água. Correto. Porque hidrogênio e oxigênio não são tóxicos, né? E a água, muito menos. Então, se eu produzo água no processo, H2O, que é o que tem aqui, ó, ele é um processo benéfico, né, ao meio ambiente. Então, ela está correta. Vamos para B. Converte energia química contida nas moléculas dos componentes em energia térmica. Não, ele converte em energia elétrica. Energia química dessa reação aqui em energia elétrica. Perfeito. Então, aqui está errado. Produção de gases poluentes nocivos? Não. Transforma energia química em energia elétrica, porém emite gases poluentes. Não emite nenhum gás poluente. Não tem nada de combustível fóssil. Hidrogênio e oxigênio não tem nada a ver. D. Converte energia elétrica proveniente dos combustíveis fósseis. Não. Converte energia potencial acumulada nas moléculas de água contidas no sistema de energia. Não, é energia química e energia elétrica. Não tem nada de energia potencial. Então vamos para a próxima. Questão de número 65. Fala o seguinte:
As misturas efervescentes em pó ou em comprimidos são comuns para a administração de vitamina C ou de medicamentos para azia. Essa forma farmacêutica sólida foi desenvolvida para facilitar o transporte, aumentar a estabilidade de substâncias e, quando em solução, acelerar a absorção do fármaco pelo organismo. As matérias-primas que atuam na efervescência são: eu tenho, em geral, o ácido tartárico ou o ácido cítrico, que reagem com um sal de caráter básico, como o bicarbonato de sódio, o NaHCO3. Quando em contato com a água, a partir do contato da mistura efervescente com a água, ocorre uma série de reações químicas simultâneas, liberação de íons. Olha só as reações, liberação de íons, formação de ácido e liberação de gás carbônico, gerando a efervescência. As equações a seguir representam as etapas da reação da mistura efervescente na água, em que foram omitidos os estados de agregação dos reagentes. Aí eu tenho aqui H3A representa o ácido cítrico. Então tem a forma simplificada, tá? Só para representar. Então tem o ácido cítrico e, liberando 3 mols de íons H+, aqui, mais o ânion aqui do ácido. Então eu tenho aqui, representa o ácido cítrico, a ionização, e essa reação aqui, a 4, essa é a ionização. A dissociação iônica. Então um sal, ele vai se dissociar, se transformar em 2 íons. Aonde que eu tenho sal? Aqui, é o bicarbonato de sódio. Isso aqui é um sal, um composto iônico, que tem um ânion diferente de H+, um cátion, e um ânion diferente de OH-. Aí eu tenho aqui, Na e HCO3-. Então isso aqui é uma dissociação iônica, que eu tenho a formação de íons aqui, tá vendo? Então, essa primeira é a 4, essa dissociação iônica é a 1. A formação do ácido. O que é que tem a formação do ácido? A 3, Tem esse íon aqui, HCO3- mais H+, formando H2CO3. Isso aqui é ácido carbônico. Então a 3 tem a formação do ácido. E liberação do gás. Liberação do gás está onde? Isso aqui, CO2. CO2 é a forma gasosa, né? Desprendimento de CO2. Esse último, liberação do gás, é a reação 2. Então, respectivamente, quer dizer, na ordem, eu tenho 4, 1, 3, 2. Onde é que tem 4, 1, 3, 2? Aí. Certo? Vamos para a próxima. Questão de número 66 do Enem de 2010. Fala o seguinte: um ambiente capaz de asfixiar todos os animais conhecidos do planeta foi colonizado por pelo menos 3 espécies diferentes de invertebrados marinhos, descobertos a mais de 3.000 metros de profundidade no Mediterrâneo. Eles são os primeiros membros do reino animal a prosperar mesmo diante da ausência total de oxigênio. Até agora, achava-se que só bactérias pudessem ter esse estilo de vida. Não admira que os bichos pertençam a um grupo pouco conhecido, o dos loricíferos, que mal chegam a 1 milímetro. Apesar do tamanho, possuem cabeça, boca, sistema digestivo e uma carapaça. A captação dos bichos à vida no sufoco é tão profunda que suas células dispensaram as chamadas mitocôndrias. Você vê, apesar de ser um organismo bem pequeno, ele ainda é muito maior do que uma bactéria, né? Porque
substâncias poderiam ter a mesma função do O2 na respiração celular realizada pelos fluoríferos. E vamos ver as alternativas aqui, né? Então, nós temos aqui enxofre e CH4. Não, esse CH4 aqui está na forma gasosa e não é encontrado lá na profundidade, no fundo do mar, né? Então ele está a 3.000 metros de profundidade, então não. Aí, enxofre e íons nitrato poderia ser. Vamos ver as outras alternativas. H2, não, porque nessa profundidade eu não vou ter H2. Então a C não. CO2, mesma coisa. 3.000 metros de profundidade, CO2 e CH4, não. Nem a E também não. Então a mais plausível está aí na alternativa B. Então que as substâncias poderiam ter a mesma função do oxigênio do O2 na respiração celular realizada pelos fluoríferos. Enxofre e nitrato, íons nitrato. Então vamos para a próxima. Aí nós temos a questão de número 67. Falei para vocês, essa prova ela é bem extensa, ela tem muitas questões mesmo. E ela fala o seguinte, ó: o abastecimento de nossas necessidades energéticas futuras dependerá certamente do desenvolvimento de tecnologias para aproveitar a energia solar com maior eficiência. A energia solar é a maior fonte de energia mundial. Um dia ensolarado, por exemplo, aproximadamente 1 kJ de energia solar atinge cada metro quadrado da superfície terrestre por segundo. No entanto, o aproveitamento dessa energia é difícil porque ela é distribuída por uma área muito extensa e oscila com o horário e as condições climáticas. O uso efetivo da energia solar depende de formas de estocar a energia coletada para uso posterior. Atualmente, uma das formas de se utilizar a energia solar tem sido armazená-la por meio de processos químicos endotérmicos que mais tarde podem ser revertidos para liberar calor. Considerando a reação CH4 mais H2O mais calor, liberando monóxido de carbono e hidrogênio e 3 mols de hidrogênio, e analisando-a como potencial mecanismo para aproveitamento posterior da energia solar, conclui-se que se trata de uma estratégia. Aí nós temos as alternativas aqui, olha só. Então, ele está pegando essa reação aqui de metano mais água mais calor para produzir monóxido de carbono e hidrogênio aqui gasoso, provavelmente para utilizar o hidrogênio aqui como combustível depois, né? Vamos ver. A. Insatisfatória, pois a reação apresentada não permite que a energia presente no meio externo seja absorvida pelo sistema para ser utilizada posteriormente. Não, eu consigo utilizá-la posteriormente porque vai estar armazenada na forma da molécula de hidrogênio aqui, né? Pois eu vou lá, essa molécula aqui, como o hidrogênio é um gás inflamável, ele pode ser feita a combustão dele e produzir energia. Então, não. E nós temos aqui a alternativa B, insatisfatória, pois uma vez que há a formação de gases poluentes e com potencial poder explosivo, tornando-a uma reação perigosa e de difícil controle. Não, olha só, tem gás aqui inflamável, explosivo não, né? Mas inflamável sim. E ele não é insatisfatório, ele é satisfatório. E vamos lá. C, insatisfatória. Então já está errado aqui no começo, né? Uma vez que a formação de gás CO, que não possui conteúdo energético possível de ser aproveitado posteriormente e é considerado um gás poluente.
Então, mas o hidrogênio, ele possui conteúdo energético. Então, aqui é uma meia-verdade, né? Ele não é insatisfatório por causa do hidrogênio. O monóxido de carbono é um gás tóxico, ser humano, mas só que na atmosfera ele já reage com o oxigênio, né? Ele é perigoso em ambientes fechados em alta concentração. Ele no ambiente ele vai reagir com o oxigênio, vai se transformar em gás carbônico e não vai ter problema nesse sentido. D. Satisfatória, uma vez que a reação direta ocorre com absorção de calor e promove a formação das substâncias combustíveis que poderão ser utilizadas posteriormente para obtenção de energia e realização de trabalho útil. Perfeito, é o que eu falei. A reação direta é na formação dessas substâncias aqui, ó, tá? A inversa vai formar essas aqui. Então, vai formar principalmente o hidrogênio, que vai servir como armazenamento para poder ser queimado e produzir energia depois. Servir como combustível. Perfeito. E satisfatória, uma vez que a reação direta ocorre com liberação de calor. Não, ela ocorre com absorção de calor. Então já está errado por causa disso. Podendo ser utilizadas posteriormente para a obtenção de energia, a realização de trabalho útil. Então está errado aqui nessa parte aqui. Então vamos para a próxima, essa é a alternativa D, né? Então de número 69. Nós temos aqui o seguinte: no que tange a tecnologia de combustíveis alternativos, muitos especialistas acreditam que os alcoóis vão crescer em importância em um futuro próximo. Realmente, alcoóis como metanol e etanol têm encontrado alguns nichos para uso doméstico como combustíveis há muitas décadas e recentemente vem obtendo uma aceitação cada vez maior como aditivos ou mesmo como substitutos para a gasolina em veículos. Algumas das propriedades físicas desses combustíveis são mostradas no quadro seguinte. Eu tenho aqui metanol e etanol, né? Etanol que recentemente teve um problema lá com as bebidas, né? Mas como combustível não tem problema, o problema tá nas bebidas. Só que ele é muito mais tóxico que o etanol, né? Eu tenho aqui a densidade, que é igual dos dois, 0,79 gramas por ml. Calor de combustão, kJ por mol. Em 1 mol de metanol queimado vai liberar 726 kJ por mol. E etanol, cada mol de etanol vai liberar 1.367. Aí eu tenho os dados aqui das massas molares, né? E as massas molares. Aí já vamos colocar aqui, ó. Do metanol, a massa molar dele vai ser 32 gramas por mol. Vou pegar aqui, ó. Carbono 12 mais 4 hidrogênio, aí dá 16, 16 mais 16 do oxigênio aqui, 32. O etanol, a massa molar somando tudo aqui, 2 carbono, 6 hidrogênios, 1 oxigênio, vai dar 46 gramas por mol, 46 gramas. Aí, se eu tenho a densidade, eu sei o seguinte, eu sei que a cada 1 litro, uma densidade é 0,79, se eu tiver 1 litro de metanol ou de etanol, qualquer um dos dois, vai ter 790 gramas. Então 1 litro vai pesar 790 gramas, tanto de um como do outro, porque a densidade é igual. Aí ele fala o seguinte, olhem só. Vamos comparar. Então, 1 mol de metanol 32 gramas. Ó, 32 gramas por mol. Vai me liberar menos 726 kJ por mol. Só que eu não tenho 32, eu tenho 790. Ó. 790 gramas. Quantos kJ eu vou? Por quê? Porque ele quer o seguinte, ó, considere que em pequenos volumes o custo de produção de ambos alcoóis seja o mesmo. Dessa forma, do ponto de vista econômico, é mais vantajoso utilizar. Aí a gente vai ver o que? A energia, calor de combustão. Qual é mais energético? Se os dois têm
vamos dizer assim, é o mesmo valor para produzir, qual que produz mais energia quando queimado? É isso que ele está perguntando. E vamos ver aqui. É só a gente fazer essa regra de 3. Aí vamos pegar a nossa calculadora mágica. Olha que maravilha. A gente vai fazer 790 vezes menos 726. Isso aqui dividido por 32. Certo? Isso aqui me deu x aqui de menos 17.923,125 quilojoules por... Não, quilojoules. Por mol não. Por mol é 729 quilojoules. Agora vamos ver do etanol. Esse é do metanol. O etanol é o seguinte. 46 gramas por mol. Isso daqui vai produzir menos 1.367 quilojoules. Eu não tenho 46, eu tenho 790. Lembra que a densidade lá, vou ter em 1 litro mesmo? A gente está comparando, né? Eu usei aqui para comparar. Eu tenho que usar o mesmo peso para os dois para poder comparar. Eu faço essa regra de 3, multiplico em cruz aqui. E como é que eu faço isso? Da seguinte forma, olha só. Vou pegar a nossa calculadora aqui novamente. E vamos fazer 790 vezes menos 1.367, que vai dar esse valor, dividido por 46. Aí vai dar esse valor aí, vai dar, ó, x é igual menos 23.476 quilojoules. Aí tem um porém, olha só, ele tem as alternativas aqui. Ele não tem esse número em kilojoule, ele tem aqui, ó, em kilojoule, mas ele tem em megajoule. Então 1000 quilojoules é 1 megajoule. Então vamos converter isso aqui, ó. 23.000 quilojoules, isso aqui é igual, vou fazer com a outra cor aqui, isso daqui é igual a 23,47 megajoules. Qual é a alternativa que eu tenho isso daí? Alternativa D. Mas olha só. Tá vendo que se a gente comparar o metanol com o etanol, a mesma quantidade em massa, ó, 790 gramas, 790 gramas, o etanol produz muito mais energia do que o metanol. Então, é mais vantajoso a produzir etanol, pois sua combustão completa fornece aproximadamente 23,5 megajoules de energia por litro de combustível queimado. Que é o que ele colocou aqui. Então tem a alternativa D como sendo a correta. Beleza? Questão bem legalzinha. Então, vamos para a próxima. Questão de número 72. Fala o seguinte, olha. Todos os organismos necessitam de água. E grande parte deles vive em rios, lagos e oceanos. Os processos biológicos, como respiração e fotossíntese, exercem profunda influência na química das águas naturais, em todo o planeta. O oxigênio é ator dominante na química e na bioquímica da hidrosfera, devido à sua baixa
disponibilidade, a solubilidade em água, que é 9 miligramas a 20 graus Celsius. A disponibilidade de oxigênio nos oceanos aquáticos estabelece o limite entre a vida aeróbica e anaeróbica. Nesse contexto, um parâmetro chamado demanda bioquímica de oxigênio foi definido para medir a quantidade de matéria orgânica presente em um sistema hídrico. A demanda bioquímica de oxigênio corresponde à massa de oxigênio em miligramas necessária para realizar a oxidação total do carbono orgânico em 1 litro de água. Ali dá as massas molares aqui de carbono, hidrogênio e oxigênio, né? E suponha que 10 miligramas de açúcar, fórmula CH2O, isso é pertinente, olha, vários açúcares formam um carboidrato, né? A fórmula mínima. Carboidrato vem, ó, de carbono, hidrato de água, né? É um carbono hidratado, né? Então, carboidrato são formados por vários açúcares, então vai ter um grau de hidratação mais moléculas de água no carbono ali. Faz sentido, né? Aí que vem esse termo, né? Então, a fórmula mínima de um açúcar é o CH2O. A massa molar igual a 30 gramas por mol, que ele já dá a massa molar aqui, são dissolvidos em 1 litro de água, enquanto a DBO será aumentada. Aí, beleza, olha só. Então, 1 mol dessa substância é 30 gramas. 30 gramas por mol. É isso? Isso para 1 litro. Eu não tenho 30 gramas, eu tenho 10 miligramas, não é isso? Tenho 10 miligramas. Correto? Então, se eu tenho 10 miligramas, eu tenho que ver justamente qual que vai ser essa mudança.
Bom, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, é montar a equação. Então, se a demanda bioquímica de oxigênio, eu tenho esse açúcar aí, nós vamos ter aqui, ó, CH2O mais oxigênio, aqui sendo oxidado, vai se transformar em CO2 mais H2O. Aí essa equação aqui está balanceada, ó, 3 oxigênios, 2 hidrogênio, um carbono. Então eu tenho proporção de 1 para 1 aí. Ele me deu as massas molares aqui, cada átomo. Ele já me deu a massa molar aqui, que é 30 gramas. O oxigênio é 16. Aqui, como eu tenho 2 oxigênios, 16 mais 16, 32. 32 gramas. Aqui não interessa pra gente. Para resolver o exercício, é bem básico, né? Então, já tem a equação balanceada. Tem as massas molares do que eu quero aqui para a equação. Então, faço a minha proporção aqui, ó. Eu tenho, segundo exercício, 10 miligramas desse açúcar. Ele pergunta qual é a demanda de oxigênio, né? Aí, qual é a DBO? Preciso saber quanto de oxigênio eu vou demandar. Isso é uma regra de 3 básica. Tá vendo que ela tá bem próxima aqui, ó? 30, 32. Aqui 10 vai dar próximo de 10 também. E vai ser um valor maior, ó. Por quê? Porque o valor de oxigênio é maior do que o valor aqui da massa molar do carboidrato. Pelas alternativas aqui, eu já consigo só por essa análise já saber que é a alternativa E. 10,7 miligramas de O2 por litro. Mas vamos fazer a questão. 10 vezes 32 dá 320, não é isso? Dividido por 30, aí eu faço essa divisão. Aí vai me dar o seguinte. (320) dividido por 30. 10,7, né? 10,666, arredondando, x é igual a 10,7 miligramas de O2. Que é a alternativa E. Certo? Vamos para a próxima. Na próxima questão de número 73, nós temos o seguinte, olha. A composição média de uma bactéria automotiva esgotada é de aproximadamente 32% de chumbo, de uma bateria ou bactéria, olha só, é de brincadeira, bactéria automotiva, nada a ver, né? 32% de chumbo, 3% de óxido de chumbo, 17% de dióxido de chumbo e 33% de sulfato de chumbo. A média de massa da pasta residual de uma bateria usada é de 6 kg, onde 19% de óxido de chumbo, 60% de sulfato de chumbo e 21% de chumbo. Entre todos os compostos de chumbo presentes na pasta, o que mais preocupa é o sulfato de chumbo 2, pois nos processos pirometalúrgicos, em que os compostos de chumbo, placas de bateria, são fundidos, há uma conversão de sulfato em dióxido de enxofre, gás muito poluente. Para reduzir o problema das emissões de dióxido de enxofre, a indústria pode utilizar uma planta mista, ou seja, utilizar o processo hidrometalúrgico para dessulfuração antes da fusão do composto de chumbo. Nesse caso, a redução de sulfato presente no sulfato de chumbo é feita via lixiviação, com solução de carbonato de sódio. Então,
1 mega a 45 graus Celsius, em que se obtém o carbonato de chumbo 2 com rendimento de 91%. Após esse processo, o material segue para a fundição para obter o chumbo metálico. Aí eu tenho a reação aqui embaixo, né? Sulfato de chumbo mais carbonato de sódio, tomando carbonato de chumbo mais sulfato de sódio. Ele tem as massas molares aqui. Aí ele, segundo as condições do processo apresentado para a obtenção de carbonato de chumbo 2, por meio de lixiviação, por carbonato de sódio é considerado uma massa de pasta residual de uma bactéria de 6 kg, de uma bateria, perdão, bactéria. Qual quantidade aproximada em quilogramas de carbonato de chumbo é obtida? Bom, então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, ó, olha só essa parte aqui. Ó. O sulfato de chumbo é 60% do resíduo. Então, eu tenho a equação balanceada aqui, ó, do sulfato de chumbo, mas dos 6 quilos, 60% é o sulfato de chumbo. Então, quanto é 60% de 6? Aí a gente vai fazer, né? Então, olha só. Primeira coisa, 6 quilos, 100%. 60%, eu tenho X quilos. Aí fazendo essa conta aqui, 6 vezes 6, não é isso? Aí dá 36, tal, 160 dividido por 100. Isso aqui vai me dar 3,6 kg. Vai me dar X igual a 3,6 gramas. Beleza, e agora? Agora é o seguinte, ele não me dá as massas molares aqui? Então eu quero a massa molar dessa substância, né? E eu quero a massa molar dessa substância aqui, ó. Das outras eu preciso fazer massa molar das outras? Não, por quê? Porque é perda de tempo. Então, vamos fazer as massas molares aqui para a gente ter noção. Então, do chumbo é 207, do enxofre é 32 e do oxigênio é 16. Então vamos somar aqui para não perder tempo. Ó, 207 mais 32 mais 16. Vou colocar entre parênteses aqui, ó. 16 vezes 4, porque eu tenho, ó, 4 oxigênio na molécula. Isso aqui vai me dar 303. Aí eu coloco 303 gramas por mol de PbSO4. Agora do Pb CO3, vamos ver qual é a massa molar. Então vamos fazer as continhas aqui também. Aí do chumbo é 207 mais 12 do carbono, mas como eu tenho 3 oxigênio e do oxigênio é 16 a massa de um átomo de oxigênio, então 3 vezes 16. Somando tudo isso aqui vai me dar 267. Então eu tenho 267 gramas por mol. Aí o que a gente faz? A gente faz nossos calculinhos aqui maravilhosos da seguinte forma. Primeiro vamos montar aqui de uma forma melhor. Vamos colocar com uma outra cor aqui. Com a cor verde que eu gosto. Fica Pb SO4 303 gramas por mol. E eu tenho Pb CO3 267 gramas por mol.
eu não tenho 303, eu tenho quanto? 3 quilos e 600 gramas, né? Tenho 3.600 gramas. Aí o que eu faço? Isso aqui, ó, 3.600 gramas. Quantos gramas eu vou produzir aqui? Carbonato de chumbo. Eu faço nossa regrinha de 3 aqui. 3.600 vezes 267 dividido por 303. Isso aqui vai me dar... Deixa eu pegar nossa calculadora aqui. 267 vezes 3.600 dividido por 303. Vai me dar 3.172. Então, X é igual a 3.172,27 gramas. Tá, mas... E agora? Agora é o seguinte. Se obtém carbonato de chumbo 2, essa substância aqui, com rendimento de 91%. Esse 3.172 aqui, ou 3,17 quilos aqui, isso é 100%. 91% é menos a quantidade. Então, a gente vai fazer as continhas aqui. Vamos lá. Então, isso daqui é igual a 3,17 quilogramas. Aí, 3,17 é 100%. 91% eu tenho X quilos. Regrinha de 3 novamente. 3,17 vezes 91 dividido por 100. E vamos fazer as continhas na calculation aqui, ó. 3,17 vezes 91 dividido por 100. Então dá 2,88. Arredondando 2,9, né? Então 2,9 quilogramas. Qual a alternativa que nós temos com isso? Alternativa C. Então, aqui, alternativa C. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão de número 74. Nós temos aí, olha só, lei de Faraday, olha que maravilha. Então nós temos uma formulinha que nós vamos utilizar, que é a formulinha do Kia. É Kia. É a carga igual a corrente vezes o tempo, né? Kit. Então, carga igual a corrente vezes o tempo. Aí nós temos aqui, ó, a eletrólise é muito empregada na indústria com o objetivo de reaproveitar parte dos metais sucateados. O cobre, por exemplo, é um dos metais com maior rendimento no processo de eletrólise, com uma recuperação de aproximadamente 99,9% por ser um metal de alto valor comercial e de múltiplas aplicações. Sua recuperação torna-se viável economicamente. Suponha que, em um processo de recuperação de cobre puro, tenha-se eletrolizado uma solução de sulfato de cobre 2 durante 3 horas, empregando-se uma corrente elétrica de intensidade igual a 10 A. Olha só, então ele está me dando aqui o tempo, está me dando a corrente, né? 10 A. A massa de cobre puro recuperado é de aproximadamente, quando eu coloco sulfato de cobre, vamos colocar aqui para vocês entenderem, né? Então,
ele vai solubilizar na forma iônica, então eu vou ter cobre 2+. No processo de eletrólise, eu estou passando uma corrente elétrica forçada de forma não espontânea na solução. Aí, mais 2 elétrons, ó, porque eu não tenho a carga 2+, então eu preciso de 2 elétrons com carga negativa para ele reduzir e se transformar em metal com carga neutra aqui, ó. Eu preciso 2 mols de elétron, né? Aí, essa formulinha aqui eu consigo ver com a carga que eu passei quantos de cobre que eu solubilizei, não é isso que eu formei. Então é o seguinte, eu tenho cobre lá solubilizado, cobre 2+, passo corrente elétrica, ele pega esses elétrons aqui e se reduz, forma o cobre aqui reduzido com carga neutra, né? Para isso ele nos dá que 1 Faraday é igual a 96.500 coulomb por mol, ó. Então, 1 Faraday é igual a 96.500 coulomb. Ele me dá aqui a corrente 10 ampere e o tempo, ele fala que é 3 horas. 3 horas. Se 1 hora tem 3.600 segundos, que eu tenho que usar o tempo em segundos, tá? É igual a 3 vezes 3.600 segundos. Porque 1 hora é 3.600 segundos, 3 horas é 3 vezes 3.600, tudo bem? Então eu tenho tempo, eu tenho a corrente, eu acho a carga. Mas olhem só, eu não tenho 2 mols de elétron, então eu tenho que multiplicar essa carga por 2. Então é o seguinte, vamos achar aqui, a massa molar do cobre é 63,5. 63,5 para 1 mol de cobre. Gramas por mol. Só que eu não vou ter isso. Primeiro eu vou ver quantas cargas eu tenho, que eu não tenho 2 mols de elétrons aqui. Aí a gente vai ter que achar. Como é que a gente faz isso? Então, a carga aqui é igual a 10 vezes 3 vezes 3.600. E fazendo na calculadora, vou pegar nosso calculation aqui, 3.600 vezes 3, isso aqui vezes 10, que dá 108.000. Então eu vou ter uma carga aqui igual a 108.000 coulombs. Ele passou uma corrente por 3 horas de 10 ampere, então eu vou ter uma carga de 108.000 coulombs. Mas tem um porém, olha, preciso de 2 mols de elétron. Cada mol de elétron, segundo o dado aqui, ó, tem que consumir aqui 96.500. Então, como eu tenho 2, vai ser 96.500 vezes 2. Isso para produzir 63,5 gramas de cobre. Mas eu não tenho essa quantidade de mols aqui. Eu tenho 108 de mols, não, de carga. Eu tenho 108.000 coulombs. Quanto que eu vou conseguir produzir? É isso que ele está perguntando. Primeiro a gente vai fazer aqui, ó. Vou pegar nossa calculation. 3 vezes 96.500. Isso é igual a 289.500.
fica 200... Meu Deus. 289.500 vezes x é igual a 63,5 vezes 108.000. Fazendo na calculadora, fica lá, ó, 63,5 vezes 108.000. Aí vai dar esse valor aí, 6.858.000. Isso dividido, vou colocar entre parênteses aqui, ó, 2 vezes 96.500 coulomb. Vai me dar 35,5 gramas. Então, meu X aqui é igual a 35,5 gramas de cobre. Com essa carga passada em 3 horas, tá? E me dá a alternativa. Vou tirar a calculadora aqui da frente. Alternativa D. Como sendo a correta. Então, bacaninha de eletroquímica e de eletrólise. Lembrando aqui, lei de Faraday. Questão de número 77. Nós temos aqui o seguinte, olha. No ano de 2004, diversas mortes de animais por envenenamento no zoológico de São Paulo foram evidenciadas. Estudos técnicos apontam suspeita de intoxicação por monofluoroacetato de sódio, conhecido como composto 1080. É ilegalmente comercializado como raticida. O monofluoracetato de sódio é um derivado do ácido monofluoracético e age no organismo dos mamíferos, bloqueando o ciclo de Krebs, e pode levar à parada da respiração celular oxidativa e ao acúmulo de amônia na circulação. Então, eu tenho aqui a substância, esse monofluoracetato de sódio. E ele pergunta o seguinte: o monofluoracetato de sódio pode ser obtido pela... Como é que eu obtenho essa substância aqui, ó? Desidratação do ácido monofluoracético com liberação de água? Não. Se eu tirar uma molécula de água aqui, eu não obtenho, né? Então, primeiro, qual é a substância que origina? É essa substância aqui, ó. Eu tenho flúor ligado aqui, ó, a um carbono, CH2, ligado a um outro carbono, que tem uma dupla ligação com oxigênio, mais tenho essa substância aqui. Esse é o ácido, que vai formar essa substância. O monofluoracetato de sódio, isso daqui pode ser obtido pela... Então, se eu tinha essa substância aqui, a única forma que eu tenho de obter, retirar esse hidrogênio e colocar um sódio aqui, ó, é com algum composto que tenha sódio. Qual deles? Ó, se eu colocar aqui para tirar o hidrogênio, é mais fácil eu ter, ó, o NaOH, o hidróxido de sódio. Isso daqui vai formar, vou colocar aqui embaixo aqui. H2, C, dupla O, Na, mais H2O. Esse hidroxilo aqui pega esse hidrogênio, forma a água e o sódio reage formando essa substância aqui. Entenderam? Então, reagindo com o hidróxido de sódio, esse ácido, eu formo esse monofluoracetato de sódio mais água. Então, desidratação, esquece. Hidrólise é reagir ele com água. O ácido de monofluoracetato sem formação de água, não.
Perda de íons hidroxila do ácido monofluoracetato? Não. Perda da hidroxila, se eu perco a hidroxila, também não posso perder esse oxigênio aqui também. Ó, neutralização, isso aqui é um ácido. Neutralização é quando ele reage um ácido com uma base. Esse hidróxido de sódio é uma base. Então, neutralização do ácido monofluoracetato usando hidróxido de sódio, que é o que eu mostrei aqui. Com liberação de água, que é o que liberou aqui embaixo. Então, perfeito. Então, forma esse sal orgânico aqui, ó. O monofluoracetato de sódio, esse sal orgânico mais água. Então, a reação de um ácido mais uma base, a reação de neutralização formando sal e água. Perfeito. Então, alternativa D. E. Substituição dos íons hidrogênio por sódio na estrutura do ácido monofluoracetato? Não. E os hidrogênios, esquece. Então, alternativa D. Vamos para a próxima. Questão de número 79. Fala o seguinte: as mobilizações para promover um planeta melhor para as futuras gerações são cada vez mais frequentes. A maior parte dos meios de transporte de massa é atualmente movido pela queima de combustível fóssil. A título de exemplificação do ônus causado por essa prática, basta saber que um carro produz em média cerca de 200 gramas de dióxido de carbono por quilo percorrido. Um dos principais constituintes da gasolina e do octano, C8H18, por meio da combustão do octano e combustível, a liberação de energia, permitindo que o carro entre em movimento. A equação que representa a reação química desse processo demonstra que... Aí vamos fazer a reação aqui, né? Reação de combustão do C8H18. Nós temos aqui, ó, C8H18 mais reação de combustão com oxigênio, que libera gás carbônico, CO2, mais H2O. Aí, balanceando essa equaçãozinha, temos o seguinte. Aqui tem o 8 carbono aqui, eu também tenho que ter 8. Então, coloco aqui 8 mols aqui. Tenho 18 hidrogênio aqui, eu tenho que ter 18 também. Ó, 2 vezes 9 é 18. Então, tem que ter 9 aqui. Então, se eu tenho 16 aqui, 16 mais 9, eu tenho 25 oxigênios. Para eu ter 25 aqui, eu tenho que ter 12,5. 12,5 vezes 2, 25 mols de O2. Vou colocar na forma decimal aqui mesmo, tá? Então ele pergunta o seguinte: um dos principais constituintes da gasolina é o octano. Por meio da combustão do octano é possível a liberação de energia, permitindo que o carro entre em movimento. A equação que representa a reação química desse processo demonstra que... A equação está aqui. No processo, a liberação de oxigênio sob a forma de O2. Não, libera CO2. E vapor d'água, né? O coeficiente estequiométrico para a água é de 8, para o octano é 1. O octano é 1, mas da água é 9. Ó. O coeficiente é 9. A equação balanceada. No processo, há consumo de água para que haja liberação de energia. Não há consumo de água. A água é liberada no processo, é um produto. O coeficiente estequiométrico para o oxigênio é de 12,5 para 1 mol de octano. Perfeito. 12,5, é isso mesmo. A alternativa E está correta. D, perdão. Vamos aí. O coeficiente estequiométrico do gás carbônico é 9. Não, é 8. Então a alternativa D está correta. Questão 80. Fala o seguinte: os pesticidas modernos são divididos em várias classes, entre as quais se destacam os organofosforados, materiais que apresentam um efeito tóxico agudo para os seres humanos. Esses pesticidas contêm um átomo central de fósforo, ao qual estão ligados outros átomos do grupo
de átomos como oxigênio e enxofre, grupos metóxi e etóxi. Ou um radical orgânico de cadeia longa. Os organofosforados são divididos em 3 subclasses. Tipo A, na qual o enxofre não se incorpora na molécula. Tipo B, na qual o oxigênio, que faz dupla ligação com o fósforo, é substituído pelo enxofre. Tipo C, no qual 2 oxigênios são substituídos por enxofre. Aí ele fala o seguinte: um exemplo de pesticida organofosforado tipo B, olha só, tipo B, que apresenta grupo etóxi em sua fórmula estrutural, está representado em. Então, vamos só retomar. O tipo B, na qual o oxigênio faz dupla ligação com fósforo, é substituído pelo enxofre. Então, eu tenho um enxofre com dupla ligação. Então, olha só. Aqui eu tenho um oxigênio com dupla ligação. Então, não pode ser ligado com fósforo. Aqui eu tenho o enxofre com dupla ligação. Isso aqui pode ser, mas eu tenho o seguinte, ó, que apresenta grupo etóxi em sua fórmula estrutural, está representado em etóxi, et, então eu tenho 2 carboninhos, né? Então, olha só, tenho aqui uma dupla ligação com o enxofre. E aqui eu tenho um éter. Isso aqui eu tenho um metóxi, que eu tenho um outro metóxi. Eu tinha que ter mais um outro carbono para ter um etóxi, tá vendo? E que é um etóxi. Então eu tenho que ter essa mesma estrutura aqui, mas só com mais um carbono. Entenderam? Então, esse aqui eu tenho uma dupla ligação com oxigênio. Mas aqui eu não vou ter um etóxi. Aqui eu tenho, olha. Eu tenho a dupla ligação com enxofre, com fósforo. E agora olha só aqui, ó. Eu tenho fósforo, oxigênio, tenho um carbono, tenho um outro carbono. Tenho 2 carbonos aqui. Isso aqui é um etóxi. Tem essa estrutura aqui, um éter, né? Então é a alternativa E. Caramba, é bem peculiar isso aqui. Então a alternativa E da questão de número 80. Questão de fácil resolução. Agora a questão de número 82 fala o seguinte: as baterias de níquel-cádmio, muito utilizadas no nosso cotidiano, não devem ser descartadas em lixos comuns, uma vez que uma considerável quantidade de cádmio é volatilizada e admitida para o meio ambiente. Quando as baterias gastas são incineradas como componente do lixo, com o objetivo de evitar a emissão de cádmio para a atmosfera, durante a combustão é indicado que seja feita a reciclagem dos materiais dessas baterias. Uma maneira de separar o cádmio dos demais compostos presentes na bateria é realizar o processo de lixiviação ácida. Nela, tanto os metais cádmio como níquel, e eventualmente o cobalto, como os hidróxidos de íons metálicos, no caso aqui, o hidróxido de cádmio, hidróxido de níquel e hidróxido de cobalto, presentes na bateria, reagem com uma mistura ácida e são solubilizados em função da baixa seletividade. Todos os íons metálicos são solubilizados após a digestão ácida. É realizada uma etapa de extração dos metais com solventes orgânicos, de acordo com a reação. Aí eu tenho o íon metálico aqui, ó, 2+, mais esse solvente orgânico aqui, ó. Então, ele reage liberando gás hidrogênio aqui, ó, tá vendo? Então, ele vai tirar aqui o hidrogênio desse solvente orgânico, liberando gás hidrogênio, reagindo
Então, onde o metal, o íon metálico com carga 2+, ó, aqui tem cádmio 2+, níquel 2+, cobalto 2+, reagem com solvente orgânico, indicado no gráfico, identificado por X, né? E o outro identificado por Y. Aí, a reação descrita no texto mostra o processo de extração dos metais por meio da reação com moléculas orgânicas X e Y. Considerando as estruturas X e Y, o processo de separação descrito pode-se afirmar que... Aí, olhem só. Aqui eu tenho a extração, tenho pH, e aqui eu tenho a extração, a porcentagem de íons extraídos. Os quadradinhos é cobalto, o redondinho é cádmio e o triângulo é níquel. Então, quanto maior o pH, mais eu consigo extrair dessa substância. Assim, quanto maior o pH, mais alcalino, mais básico é, não é isso? O solvente orgânico Y eu consigo extrair mais do que o solvente orgânico X, em um pH mais elevado. Em um pH mais baixo, eu consigo extrair mais com mais baixo, quer dizer, eu consigo extrair mais com o composto X. Com pH mais alto, consigo extrair mais com o composto Y. Bom, então as alternativas é o seguinte. As moléculas X e Y atuam como extratores catiônicos, uma vez que a parte polar da molécula troca íons H+ pelo cátion do metal. Então eu tenho uma molécula orgânica onde vai ter uma parte da molécula que vai ter uma polaridade. Aí, segundo a equação, eu tenho aqui uma estrutura orgânica R qualquer, uma cadeia carbônica, e esse hidrogênio aqui ele vai ser ionizado, vai ser trocado pelo cátion aqui metálico com carga 2+. E vai liberar o H+. Então tá correto. Ó. As moléculas X e Y atuam como extratores catiônicos, uma vez que a parte polar da molécula troca o íon H+ pelo cátion do metal. Perfeito. Aí vai liberar o H+, vai pegar o cátion metálico aqui no lugar, liberando o H+. Então, a A está correta. As moléculas X e Y atuam como extratores aniônicos. Vai atrair ânions? Não. Vai atrair os cátions metálicos. As moléculas X e Y atuam como extratores catiônicos? Sim, uma vez que a parte apolar, não, é a parte polar. A polar não. As moléculas X e Y atuam como extratores aniônicos? Não. As moléculas X e Y fazem ligações com os íons metálicos, resultando em compostos com caráter apolar? Não. Caráter polar naquela extremidade. Então, a alternativa A está correta. Vamos para a próxima. Questão de número 83. Temos o seguinte. Ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma só fase, prepara-se uma solução. O mesmo acontece ao se adicionar um pouquinho de sal à água e misturar bem. Uma substância capaz de dissolver o soluto é denominada solvente. Por exemplo, água e um solvente para o açúcar, para o sal e para várias outras substâncias. Então a água é considerada um solvente aí que dissolve várias substâncias, né? A figura a seguir ilustra essa situação. Solvente, eu coloco soluto e se transforma na solução, é uma mistura. Suponha que uma pessoa, para adoçar seu cafezinho, tenha utilizado 3,42 gramas de sacarose, de açúcar, né? Massa molar igual a 342 gramas por mol.
Para uma xícara de 50 ml do líquido, qual é a concentração final em mol por litro de sacarose nesse cafezinho? Então, olhem só. 50 ml, primeiro 1 litro. 1 litro é igual a 1000 ml, não é isso? 50 ml, eu vou ter quantos litros? Essa é a questão, não é isso? É só eu fazer 50 dividido por 1000. Isso aqui vai me dar 0,5 litro. Ou 0,05, perdão. Zero vírgula 0,05 litros. Bom, então isso aqui é igual a 50 ml. Aí se eu tenho 1 mol é igual a 342 gramas, se eu tenho 3,42 gramas, eu vou ter quantos mols? E depois eu pego, acho o número de mols e o volume, eu faço o número de mols dividido pelo volume, eu tenho a concentração molar em mol por litro. Tá? Aí o que eu faço? 3,42 dividido por 342. Isso aqui vai me dar 3,42 dividido por 342, 0,01. Eu vou ter isso é igual a 0,01 mol. Aí se a concentração molar é igual a 0,01 dividido por 0,05. Eu vou ter aqui, ó, em mol por litro, não é isso? Se eu dividir 0,01 por 0,05, isso aqui vai me dar 0,05. 0,2. Então eu vou ter uma concentração molar com a 0,2 mol por litro. E é a alternativa B. Certo? Então vamos para a próxima. Questão de número 85. Nós temos o seguinte: a decisão de asfaltamento da rodovia MG 010, acompanhada da introdução de espécies exóticas e a prática de incêndios criminosos, ameaçam a sofisticado ecossistema do campo rupestre da reserva Serra do Espinhaço. As plantas nativas dessa região, altamente adaptadas a uma alta concentração de alumínio, que inibe o crescimento das raízes e dificultam a absorção de nutrientes e água, estão sendo substituídas por espécies invasoras que não teriam naturalmente adaptação para este ambiente. No entanto, elas estão dominando as margens da rodovia, equivocadamente chamada de estrada ecológica. Possivelmente, a entrada de espécies de plantas exóticas nesse ambiente foi provocado pelo uso neste empreendimento de um tipo de asfalto, cimento solo, que possui uma mistura rica em cálcio, que causou modificações químicas aos solos adjacentes da rodovia MG 010. Essa afirmação baseia-se no uso de cimento solo, mistura rica em cálcio que... E nós temos as alternativas. A. Inibe a toxicidade do alumínio, elevando o pH dessas áreas. Correto. Então, o cálcio ele vai reagir com a água, formando o hidróxido de cálcio, né?
e vai aumentar o pH, inibindo a toxicidade do alumínio. Perfeito. B. Inibe a toxicidade do alumínio reduzindo o pH. Não vai reduzir o pH não, vai aumentar. Aumenta a toxicidade do alumínio elevando o pH. Não, senhor. Não vai aumentar, vai diminuir. Aumenta a toxicidade do alumínio reduzindo o pH. Não vai reduzir o pH e não vai aumentar. Neutraliza a toxicidade do alumínio reduzindo o pH dessas áreas. Não vai neutralizar nada. Então nós temos a alternativa A. Inibe a toxicidade elevando o pH dessas áreas. Perfeito. E chegamos ao fim desse empreendimento, meus queridos. Foi sacrifício, hein? Caramba, foi muitas repetições, muitas séries, pouco descanso, foi difícil. Mas dessa vez essa prova foi puxada, porque foi, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 questões de química na prova, cara. Muita questão mesmo. Uma das provas com mais questões de química aí foi a de 2010. Mas a gente fica por aqui. Se gostaram da correção aí, curtam o vídeo, beleza? Se inscrevam no canal e tchau, tchau. Até a próxima!